Bom dia, amadas do Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria, que nos seus rostos jamais mostrarão decepção. E esse versículo tem me perseguido. Eu tenho acordado em dias assim enfrentado adversidades, enfrentado as batalhas da vida, né, os desafios diários que o Senhor coloca no nosso dia a dia. E esse versículo tem vindo à minha mente. Aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. E eu tenho me perguntado, por que tem faltado alegria nesse processo? Por que tem faltado alegria quando eu olho para essa situação? Porque a palavra do Senhor me garante, a palavra do Senhor me disse que aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria. Davi escreveu esse salmo quando ele estava correndo de né? Então, tenho duas versões aqui. Uma versão fala assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Aqui não está falando que Davi vivia assim, porque a gente sabe que Davi se entristeceu, a gente sabe as dificuldades que Davi passou, mas Davi carregava uma verdade. E quando a gente carrega uma verdade, nosso ponto de vista muda. E eu estava na academia, o Senhor estava amadurecendo esse versículo no meu coração. E qual era o exercício que eu estava fazendo? Quando eu ouvia que alguma situação estava me entristecendo, eu voltava os meus olhos para o Senhor. Mas a Bíblia também diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se toda a terra está cheia da glória de Deus, os meus problemas também estão cheios da glória de Deus. As minhas dificuldades também estão cheias da glória de Deus. Então, o que esse versículo quer dizer para nós? Que quando nós temos uma perspectiva do alto, de olhar as coisas com a glória de Deus, com a face de Deus, a alegria aqui dentro vai brotar na minha vida. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com meu marido, se eu olhar para o meu marido e ver a face de Deus no meu marido, eu vou ter alegria, porque é isso que a palavra me diz, que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Então, se eu consigo olhar para o meu marido e ver a face de Deus, a palavra me diz que eu vou ter alegria. Porque imagina aqui comigo, pensa comigo, quando a gente está lá no culto, quando a gente está na presença de Deus, em qualquer lugar, pode ser no nosso quarto, no culto, numa oração com uma amiga. Quando a gente está na presença de Deus, todos os problemas somem, a tua amiga fica mais bonita, você fica mais empática, você tem mais misericórdia com você. Por que isso? Porque a gente está contemplando a face do Senhor. Mas e se nos nossos dias a gente conseguir viver de uma forma que a gente consiga olhar de uma forma intencional? Porque Davi, ele dava comandos à alma dele. Então, se a gente der comandos à nossa alma, eu vou olhar isso com a face de Deus. Eu tô construindo, o casamento, a gente tem feito planilhas, e eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou olhar para essa planilha e eu quero ver a tua face resplandecida nessa planilha. Eu não quero ver as minhas limitações financeiras. Eu quero ver a tua face resplandecida nessa planilha. Não que eu vá fazer loucuras, mas diante dessas situações onde existe um teto para você e você precisa aprender a confiar em Deus, de que Ele vai prover e também a descansar, porque Ele nunca deixou faltar e nunca vai deixar faltar, você precisa educar a sua alma. Eu, Marcele, preciso educar a minha alma para olhar para aquela planilha e falar assim: eu escolho me alegrar. Eu escolho olhar essa planilha como se eu estivesse olhando para o Senhor. Eu quero ver o Senhor na minha planilha. Eu quero ver o Senhor nos meus filhos. Eu quero ver o Senhor no meu marido. Eu quero ver o Senhor na minha vida, nas minhas limitações. Porque quando eu olhar para as coisas com a perspectiva certa, que é a perspectiva do alto, que é a perspectiva de olhar para as coisas vendo Deus, vendo a face do Senhor, com um olhar de eternidade, tudo vai mudar. Isso não é fácil, minha irmã. Não tô falando aqui, é fácil, não. Eu tô falando aqui, tô propondo para você um conselho de irmã, algo que eu tenho aplicado na minha vida e que eu tenho certeza que pode mudar os seus dias. Quando você se lembrar todos os dias que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, que no seu rosto jamais mostrará decepção.
Porque isso aqui é a verdade. Mas eu preciso escolher viver dessa forma. Enquanto eu não escolho viver dessa forma, eu sou guiada pela minha alma, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções e pelas circunstâncias. E eu preciso aprender a ter uma perspectiva daquilo que é eterno, não daquilo que é terreno. Porque a minha alma, ela só olha as coisas da terra, mas o meu espírito, ele anseia pelas coisas da eternidade. Então eu preciso olhar tudo à minha volta como se eu estivesse vendo resplandecer a face de Deus. Não somente no culto, minha irmã. Não somente quando eu tenho um tempo de conexão com o Senhor. Mas no meio da tribulação, no meio daqueles gritos que teus filhos dão no meio do dia. Mãe, 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 o tempo inteiro. É tu olhar e falar, Senhor, obrigada. Porque eu vejo a tua face nos meus filhos. Eu vejo a tua face na oportunidade de ser mãe. Eu vejo a tua face. Eu sei que os meus filhos são herança do Senhor. Eles vão ficar para a posteridade, os meus netos. Eu sou mãe de gerações, eu quero escolher viver dessa forma. Quando eu tiver alguma dificuldade com meu marido, algum atrito com meu marido, escolher olhar pela face de Cristo, com a ótica de Cristo. Como que eu posso ver o meu marido com a ótica de Cristo? Essa tem que ser a nossa pergunta, minha irmã. Senhor, me ajuda a me alegrar, me ajuda a ver as coisas com uma perspectiva do alto. Eu quero ver a tua face resplandecida em tudo ao meu redor. Não somente nos tempos que eu posso te contemplar, que eu posso parar e falar com o Senhor, mas durante toda a minha jornada. É aí que o céu e a terra se encontram. E a gente consegue aquele tão desejado equilíbrio. Que Deus te abençoe.